a todos e a todas. A gente vai começar agora a nossa primeira parte do estudo sobre a sociedade digital, né? O que é que o mercado de trabalho vai, vamos dizer assim, vai querer da gente a partir dos próximos anos aí, certo? Então, a gente vai começar aqui discutindo e falando sobre a economia política urbana. Em primeiro lugar, é necessário a gente entender que realmente existe uma distinção do ponto de vista da economia urbana e da economia rural. Nesse exato momento, a gente vai vamos dizer assim, vai se focar na economia política urbana. A rural fica para outra parte da sociedade digital, ok? Então, nesse primeiro momento, a gente vai tentar entender o que, na realidade, significa essa economia, né? O que é a economia política urbana, podemos dizer assim, né? Vale salientar também que quando a gente fala em ciência, é necessário que você entenda isso. Quando a gente fala em ciência, a gente não está falando basicamente na ciência lá da escola, né? Que é biologia, basicamente, que a gente aprende o corpo humano, né? Os seres humanos. Na realidade, ciência é tudo aquilo que tem prova, né? Que as pessoas estudam, evidentemente ali, né? Elas vão estudando e acaba tendo provas ali, né? De que aquilo realmente existe e que aquilo vai dar certo ou não vai dar certo, né? Então, a economia urbana, né, é a ciência que estuda as relações sociais de produção e circulação. Preste atenção. Esse primeiro ponto, produção e circulação, é basicamente o seguinte, né? Você tem três coisas na realidade: produção, circulação e distribuição, ok? Então, nesse primeiro momento, é necessário que se fique bem claro que as pessoas produzem coisas, né? Seja celular, roupa, sapato, né? Bolo, torta, comida, né? Elas produzem coisas, elas vão produzindo coisas, né? Que pode ser bens ou pode ser serviços. Por exemplo, academia, né? Academia, a pessoa compra um monte de máquina, bota num determinado local, você paga, né, para poder utilizar essas máquinas ali para manter seu corpo em forma. Então, basicamente, a economia é a relação disso, é a relação dessa produção, é a relação dessa circulação, né? É a relação do trabalho, para que você entenda bem direitinho. É a relação do trabalho mesmo. Alguém vai produzir, uns vão comprar para vender, né? E nisso tudo existe o trabalho, né? Existe a questão do trabalho, ou seja, as pessoas elas vão estar trabalhando e vão ganhar determinados salários e vão depois receber esses salários e vão gastar, né? Pagar suas contas, comprar as coisas, e isso é como se fosse um círculo, né? A economia é basicamente isso, né? Você tem lá a produção, tá certo? Você tem a circulação, né, de bens ou de serviços, e você tem a distribuição, né? Alguém vai produzir, aí vai ter que circular isso e vai ter que distribuir, né? O que são bens? Bens é tudo aquilo que você vamos dizer assim, você paga por ele, né? Você vai, mesmo se você dividir, um exemplo, você compra uma moto ou um carro e, sei lá, dá uma entrada e divide o resto em 5 anos. Esse carro é um bem, ele é seu, basicamente aí, né? Ele é seu. Mesmo com 5 anos, você pode estar me perguntando, professor Paulo, mesmo com 5 anos, né? Você vai ter ele ali, quando você terminar de pagar, ele vai ser seu, tá certo? Agora, água, luz, internet, né? A questão de linha telefônica, né? Isso não, isso é um serviço. Para você ter esse serviço, você vai ter que pagar eternamente, né? Você não vai deixar de pagar energia, você não vai deixar de pagar água. Existem tecnologias que
vamos dizer assim, estão surgindo aí, que vai, por exemplo, energia elétrica, painel solar, mas isso é um assunto para uma outra aula. Então, é necessário que a gente entenda, basicamente, que economia política urbana, que eu estou falando das cidades, né, estou focando aqui nas cidades, esse tipo de economia é basicamente isso, é o teu trabalho, cara, é o que você faz ali, tá certo? É o que você demanda de conhecimento, né? É tudo isso, né? Quando você vê uma mototáxi entregando alguma coisa, uma pessoa varrendo na frente de uma determinada loja, outro tá lá, o vendedor. Então, basicamente, economia é esse conjunto de coisas que eu acabei dizendo, né, a vocês. Esse aí é Peter Drucker, né? Acho que se pronuncia assim, né? Peter Drucker. Ele é considerado o pai da administração moderna. E eu quero chamar a atenção de você, nesse filme de Chaplin, eu quero chamar a atenção de vocês para que a gente consiga perceber que ali você tinha máquinas, né? No início você vai ter carros, né? Ali década de 20, década de 30, por ali. Mas assim, você vai ter a questão de desenvolvimento, de inovação. Chaplin brincou muito, né? Esse filme tá pela rede de internet aí, é só procurar Tempos Modernos, caso você queira. Mas aqui em especial eu chamo a atenção para inovação, né? Você pode ver que mesmo na década de 20, 30 ali, você tinha alavancas, você tinha máquinas, né? Você tem particularmente ali a constância, né? Você vai ter aí essa constância. E Peter Drucker, ele vai nos chamar basicamente a atenção de que a inovação, né, ela é a mudança dos comportamentos, né, como ele, né, em artigos aí, enfim, que ele fala, ele vai tratar como se fosse assim, o que é inovação, ou seja, o que é você inovar, né, se seu patrão chegar para falar, ou até você, patrão mesmo, enfim. O que seria basicamente inovação? Inovação não é nada mais, nada menos do que você inovar. Já está dizendo, né? E o que seria inovar? Né? O que seria basicamente você... O que é inovação? O que é inovar? Né? Às vezes você... Mas eu não estou fazendo o meu trabalho direito, né? E o meu trabalho não está sendo digno, não está sendo... Então... Resumindo, né, basicamente aí o que, vamos dizer assim, o pai da administração moderna, né, que a gente pode dizer aí, a gente pode perceber que inovação, eu vou tentar dar uma luz a vocês aqui, né? Inovação, na realidade, é você estar sempre inconformado, tá certo? Com a zona de conforto. Preste bem atenção. É necessário que a gente, a partir de agora, consiga compreender que você não pode mais passar 5, 6 anos fazendo a mesma coisa do mesmo jeito. É como se fosse aí a zona de conforto. Eu vou dar um exemplo claro, né? Se você chegou até aqui pelo portal, você percebeu que eu continuo dando aula. Sim, continuo dando aula, né? Estou estudando junto com você. Na medida que eu estou estudando, mas eu tive que aprender a programar, aprender a editar, usar novas ferramentas. Ou seja, aquela lógica do quadro, né, do quadro, do piloto, né, aquela lógica do giz, ali acabou. Vou usar a minha profissão de professor. Né? Aquilo ali caiu em desuso, vamos dizer assim. Né? Mais para frente vai ter novas ferramentas que vão suprir isso. E a gente vai ver com muita calma como isso vai acontecer. Mas é necessário que você entenda, nesse momento aí, a gente viu Chaplin, né? A gente viu o que é economia, e aqui basicamente a gente está vendo o que é inovação. Inovação é você não, vamos dizer assim, não se acostumar na sua zona de conforto, não achar que você vai se aposentar fazendo a mesma coisa do mesmo jeito.
Isso não é mais uma realidade que está sendo posta para a gente, tá certo? Não é mais uma realidade. Lembra que eu disse que até o ano 2000, que o ano 2000 na realidade vai ser a fronteira que a gente vai acompanhar isso na aula 2, tá certo? Na parte da aula 2. Então, aqui necessariamente a gente vai ter que entender, né, que a partir de agora não adianta mais eu chegar e estar num trabalho e achar que eu vou me aposentar fazendo a mesma coisa do mesmo jeito, passar 30 anos fazendo a mesma coisa do mesmo jeito. Isso pode ter sido realidade há, né, séculos atrás. Só que hoje em dia, na realidade que a gente está exposto aí, tá certo? Isso não mais é verdade, tá bem? Dando continuidade, né, e chegamos ao fim aqui da nossa primeira parte, tá certo? Da sociedade digital, a parte 1. O que eu quero que você leve em consideração dessa primeira parte, para a gente recapitular aí, tá certo? É basicamente o seguinte: o que é que a gente viu que a gente não deve esquecer? Nada é estático. O que significa estático? Estático significa basicamente o seguinte: nada vai ficar sendo a mesma coisa durante muito tempo. Eu vou explicar. As inovações tecnológicas, né, que basicamente a gente está passando, como eu havia dito anteriormente, o meu exemplo de professor. Eu tive que inovar. Ainda continuo dando aula? Sim, estou aqui estudando junto com vocês. Mas de outra forma, utilizando outras ferramentas. Ou seja, aquela lógica do professor na frente da sala de aula, utilizando, né, aqueles mecanismos livres, escrevendo, aquilo ali ele tende a mudar, óbvio, né? Ou seja, nada é estático, nada evidentemente vai ser a mesma coisa durante muito tempo. Então, a gente tem que estar preparado, evidentemente, para isso, ok? Aqui eu vou juntar uma na outra. Eu chamo aqui tua atenção para duas coisas muito, mas muito importantes. A primeira é que a gente deve estar preparado para os avanços, né? A gente deve estar preparado para os avanços de cunho tecnológico, seja ele que for, de pessoal, ou seja, a relação de você com o outro. Porque, assim, as coisas elas não param, né? As coisas elas não são estáticas. Então, a gente deve estar preparado para avançar, tá certo? E você pode estar se perguntando aí, como é que eu consigo me preparar para esses avanços que estão vindo aí no mercado de trabalho? Eu tenho que seguir a ciência e suas tecnologias. Ou seja, o que é ciência aqui, né? Ciência é tudo aquilo que eu consigo provar, comprovar, né? A gente está basicamente no meio, né? Estou gravando esse estudo, esse nosso primeiro estudo da sociedade digital em meio a uma pandemia. Estou até em casa. Então a gente está esperando que as vacinas deem certo. Ou seja, tem muita gente estudando para que isso aconteça. Então, como é que eu posso me preparar para os avanços? Eu tenho que estudar, mas é estudar tudo, já que eu estou mais velho, né? Como é que eu faço? É muito simples. Você estuda aquilo que é do seu trabalho. Por exemplo, eu sou professor. Então, tudo que for de ferramenta para melhorar o meu trabalho de professor, eu vou ter que estudar, vou ter que me sentar, ver como é que funciona. Se eu for um pedreiro, poxa, existem novas ferramentas aí de construções. Se eu for um eletricista, se eu for um pintor, né? Ou seja, daquilo que você faz no seu trabalho, você vai ter que, a partir de agora, ver quais são as inovações que o seu trabalho, evidentemente, vai gerar. E aí você senta e realmente você vai ter que estudar para poder acompanhar essas inovações, porque você vai, infelizmente, ficar para trás caso você não acompanhe. Espero que você tenha gostado dessa primeira parte sobre a sociedade digital
e acompanha as outras partes aí. Valeu!